Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, está lendo nesta noite em nome de Jesus. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pai Celestial, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos sentar em nome de Jesus. Queridos, nós estamos, evidentemente, muitos não estão percebendo, outros já estão percebendo, e quando a gente adentra por essa porta para aqui adorar a Deus, qual é o nosso principal propósito? E uma coisa é certa, o discípulo de Jesus tinha um desejo de saber três coisas. Tem muita gente hoje no mundo, e alguns talvez no meio do povo de Deus, que hoje talvez não está preocupado em fazer essas três perguntas. As três perguntas foram bem claras, porque a Bíblia nos fala de nos perguntar exatamente assim, sobre os acontecimentos. Isso está no Monte das Oliveiras, e a pergunta foi: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal
haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus, então, ele, de posse dessas perguntas, ele começa então a discorrer exatamente sobre algumas situações que os discípulos não haviam perguntado. Mas ele faz questão de deixar claro para eles qual seria a missão. A missão da igreja. E quando ele fala aqui sobre não vedes tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E é importante, queridos, entender que essa primeira fala do Senhor, aqui no versículo 2, ele aproveita a oportunidade daquele tempo todo bonito, todo lindo, com a frente maravilhosa. Ele traz para eles o que iria acontecer com aquele templo. E isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito era o imperador. Isso então aconteceu. Então se cumpriu a primeira profecia, porque aqui chama-se um sermão profético. Porque existem vários sermões, mas esse sermão aqui tinha uma particularidade, que era mostrar para os seus discípulos não somente o que iria acontecer, mas quem deveriam estar firmes. Aleluia. E quando alguém comenta que está passando por muita luta, eu quero saber que luta é essa. Eu estou passando por muita prova, que prova é essa? E quando ele fala essa palavra, a Bíblia nos fala que Jesus começa a falar: preste atenção, acautelai-vos que ninguém vos engane. E eu estava aqui analisando uma coisa, no livro de Reis, conferido aqui, sobre aquele profeta velho. Um anjo me falou. Um anjo me falou. Mentira. E tem muita gente aí usando essa mesma estratégia. Um anjo me falou. O anjo me falou. Sabe por que isso? Eu vou repetir aqui, acho que eu não falei aqui ainda, mas algo me chamou a atenção sobre essa palavra também, porque eu fui num culto. Tinha uma vigília, e eu fui na tela, mas eu fiquei na porta, eu não adentrei, porque na minha cabeça foi: aqui hoje vai dar confusão, vai dar correria aqui hoje, não vou entrar não. Fiquei na porta, e aí para lá e para cá, e depois teve um artista que deram oportunidade para ele, disse: olha, meus irmãos, o anjo Miguel veio aqui agora e botou na minha mão uma bola de fogo. Anjo Miguel, fique ligado, porque eu vou contar 3 vezes. Quando eu soprar, cada um pega a sua bola. Não é que o povo correu atrás da bola mesmo? O povo acredita. Ele gosta de ser enganado, gosta de ser ludibriado. E aí
Jesus fala: cuidado, fique atento, para que ninguém vos engane. E quando ele disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E aqui, quando ele fala essa palavra, ele estava falando com os seus discípulos, porque realmente ia acontecer alguém se levantar. E isso aconteceu exatamente porque tentaram encobrir de todas as formas a ressurreição de Jesus. E ao tentar encobrir, surgiram realmente pessoas, e foi uma ação permissiva de Deus, para que aquelas pessoas, os judeus que não criam no Senhor, se decepcionassem. Mas os discípulos não deixaram se enganar. E isso acontece até hoje. Não é difícil se encontrar hoje pessoas travestidas de cristãos, travestidas de profetas, porque o povo, irmão, não para mais para ouvir a palavra de Deus. Tu pode botar como ensinamento, e você conta quantos vêm com ensinamento, quantos vêm no domingo, porque o domingo tem oportunidade. Domingo vai cantar, vai contar um testemunho, mas o ensinamento vai ficar sentado, ouvindo. O culto de ensinamento não tem movimento, tem palavra, tem alerta, tem ensinamento, tem orientação, tem despertamento. E ninguém, muitos hoje, desculpa a expressão ninguém, mas muitos na sua maioria hoje não querem sentar para aprender. Mas o discípulo havia aprendido com Jesus, ainda diz: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Em 1914 a 1918, na Primeira Guerra Mundial, 17 países participaram dessa guerra. Em 1939 a 1934, 72 países participaram. Olha só a proporção. Significa, irmãos, que quanto mais se cresce, quanto mais se cria países, quanto mais tempo passa, o inimigo fica mais irado, porque a Bíblia nos fala em Apocalipse 12, verso 12, que diz: ai dos que habitam na terra, no mar, pois o diabo desceu até vós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E é evidente, só não vê quem não quer o que está acontecendo. A Bíblia nos fala, na primeira carta de João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. E evidente, queridos, que eu tenho que saber de que lado eu estou. E aqui o Senhor fala de guerras. Evidentemente houveram outras guerras, como na América do Sul, no Paraguai, como também em 1967, lá com os árabes, com Israel, muitas guerras, outras que houveram sem muita intensidade,
E agora estão vivendo a guerra da Ucrânia, com a participação de outros países da Europa fornecendo armamento, suprimentos. Está bem aos nossos olhos, mas Jesus não enganou ninguém. Aleluia. E nós como igreja, porque conforme a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos membros do corpo de Cristo. Então eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja, membro de um corpo de Cristo. Devemos estar muito atentos pelos últimos acontecimentos, que nada disso é estranho para nós. Não adianta alguém tentar se levantar e tentar impedir que o evangelho seja pregado, não vai conseguir. Desde quando a igreja foi fundada, Satanás, usando homens malignos, tem tentado desfazer, parar a igreja, mas não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca, não tem ninguém. Não tem esse que vai conseguir parar a igreja do Senhor, sabe por quê? O próprio Jesus falou em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é dele, a igreja não é nossa. Cristo é o cabeça da igreja. E mais, se você não sabe disso, Satanás sabe disso. Ele sabe que Cristo é a cabeça da igreja. Ele sabe que a luta dele vai ser uma luta que não vai ter efeito contra a igreja. Pode até surgir na vida de alguns desavisados, mas com a igreja não. Eu fico imaginando, queridos, e fico pensando, as pessoas ficam apavoradas. Homem de Deus, olha, vou impedir a gente de pregar. Quem disse isso? Olha, vou fechar a igreja. Quem disse isso? Onde está escrito na Bíblia que o inimigo tem poder para fechar a igreja? Onde está escrito na Bíblia que o inimigo tem poder para parar a igreja? Onde está escrito na Bíblia que o inimigo tem poder para parar de você pregar, de tocar, de louvar? Aleluia! A igreja é dele. A igreja é dele. E a Bíblia nos fala que ele não é o fim. Diz também: por qual se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Bem, pelo menos após uma guerra, a primeira coisa que vem é o quê? Fome. E no meio, juntamente com a fome, vem as pestes. Queridos, já existem catalogados 3.600 vírus confirmados de lá para cá. Está catalogado. Não é nenhuma novidade. Nós como cristãos precisamos ver que a fome, muitos países conseguiram sobressair, mas antes de começar a se acertar novamente no cenário mundial, houveram muitas fomes.
E agora é uma praga atrás da outra, é uma peste atrás da outra. O Senhor não falou de que forma que essas pestes viriam, que essas pragas viriam. Ele não falou se alguém ia inventar, ia criar. Não falou como, mas disse que viria. E a gente já passou por várias. 2019 também. E através de 2019 está surgindo outro. É um tal de variante para lá, variante para cá, variante para cá. Variante que eu conheço é um tipo de carro, né? Até não existe mais. Que sai daqui, que vai para lá. E o cristão, ele fica apavorado, desesperado. Mas aqui Jesus falou para os discípulos não ficarem apavorados, que era necessário que tudo isso acontecesse. Sabe por que é necessário, igreja? É necessário porque o homem, o ser humano no mundo, ele anda falando através dos seus atos, através do seu comportamento, andam dizendo o seguinte: Deus, deixa-nos sozinhos, que faremos bem melhor. Com aquilo que ele faz, o comportamento, manda um recado para Deus. Mas isso vai acontecer realmente, porque a igreja vai ser arrebatada. E a igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo vai também. Porque o Espírito Santo só está na terra ainda por causa da igreja. E quando a igreja foi arrebatada, e o Espírito Santo indo também, o mundo vai ter o que sempre quis: um mundo sem Deus. Um mundo sem Deus. É assustador, realmente. Mas são as verdades que nós, como cristãos, precisamos estar atentos, ligados. Porque às vezes eu vejo, irmãos, pastores sofrendo. Mas eu estou falando pastores mesmo. Eu não estou falando de malfeitores. Estou falando de homens de Deus que se deslocam lá de Rio das Ostras para poder cuidar de um rebanho. E não é para poder ganhar dinheiro, não é para isso, é para cuidar do rebanho. São pessoas de responsabilidade, de caráter, que faz a obra por amor, que não vive, né, da obra, mas vive pela obra. E quando a gente olha a palavra de Deus, quando diz a Bíblia Sagrada, bem claro, mas todas essas coisas são princípios de dores. Quando ele falou isso, então vos vão de entregar, ser entregados uns aos outros, eu matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações, por causa do meu nome. Isto aconteceu com o discípulo de Jesus. Mas Jesus os alertou acerca disso, que não era porque eles eram bonzinhos, eram legalzinhos, era por causa do nome de Jesus.
E quando se prega o evangelho propriamente dito, o que realmente deve ser, pode aguardar, a perseguição virá. A perseguição virá. E muitos desses aqui, como André e outros, morrendo esfolados, como foi pregado na cruz de cabeça para baixo, e tantos esses que morreram, como, por que não falar de Policarpo, que foi um dos pastores de Esmirna, que morreu queimado, segundo a tradição, como pediram para ele negar a Cristo. Podem me matar, mexe fogo aí, não perca tempo não. Você sabe por que isso? Porque eles queriam que ele abrisse mão de adorar a Cristo para adorar o imperador, mas ele não abriu mão. Me mata, mas não vou deixar de adorar a Cristo. Meus irmãos, você pode ser provocado a fazer isso. Você pode ser exigido de deixar de adorar a Cristo. Você pode até falar, pastor, não vim aqui para ouvir isso, mas essa é a verdade. Todos nós. Porque o cristão verdadeiro, ele é provocado a negar a Cristo. Ele é provocado a negar o Senhor. E se ele não tiver convicção do seu chamado, da sua escolha, ele nega. E nega por muito pouco, não precisa muito não. Então a luta que eu passo hoje não se compara com a luta que alguém passou no passado por causa do Evangelho. A prova que eu passo hoje não se compara com a prova que alguém passou para que o Evangelho chegasse até aqui e me alcançasse. Não é nada. Não é nada. E quando você vê a palavra de Deus se cumprindo hoje, né? Agora, por exemplo, um pastor, não vou dizer o nome, alguém deve ter visto, todo mundo vê tudo. Eu não vou dizer o nome, mas foi preso só porque falou a verdade. Então, cristão, fala a verdade e vai para a cadeia. É isso. Só porque falou a verdade foi para a cadeia. E todo aquele, aleluia, que se propôs em falar a verdade vai sofrer perseguição. E a igreja, ela foi chamada para isso. A igreja foi chamada para ficar no bem bom. Ela foi chamada para testemunhar acerca de Cristo. E testemunhar acerca de Cristo tem um preço a ser pago. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está assim, ó. Assim. Sabe por que está assim? Meus queridos, toda vez que você perceber objetos no culto dizendo: se tocar vai ser curado, repreenda. Porque os elementos do culto são o quê? Louvor, palavra, oração.
Quando alguém começar a inventar e falar para você assim, pega esse cajado e vai ser, isso chama-se sincretismo religioso. É uma mistura que não edifica a igreja. É uma mistura que impede o cristão de crescer na graça e no conhecimento. Então preste atenção, fica ligado. Leva meu lenço para sua casa e passa lá na sua porta. Mentira. Estão de toda forma tentando tirar Jesus do centro. Mas a igreja não faz isso. A igreja que serve a Cristo não faz isso, pelo contrário. Cuidado com isso. Porque, queridos, a gente está sendo imprensado. Está sendo imprensado. Por que está sendo imprensado? Porque quando alguém se propõe a falar a verdade, ele está indo contra tudo isso. Ele está indo contra o culto materialista, o sincretismo religioso, onde alguém vai te falar, está vendo esse ventilador? Olha para ele e dele vai sair poder. Cuidado. Porque aí você vai e começa a perceber tudo isso, e as pessoas no desespero acabam crendo, e crê mesmo, e vai atrás, porque alguém ofereceu que vai dar, alguém disse que vai dar, não precisa, Deus já dá normalmente. A gente ora a Deus pedindo é pecado, é pecado. Você pedir um carro a Deus não é pecado, uma casa não é pecado não. O problema chama-se o mercantilismo religioso. É alguém ganhando dinheiro te oferecendo o que ele não tem para te oferecer. Isso sim é o problema. Mas a Bíblia fala sobre falso profeta, e está assim de anúncio, na televisão, no YouTube. Queridos, nós estamos ouvindo falar, eu também tenho rede social, e agora tem uma propaganda aí dizendo os códigos para ficar rico. Código para ficar rico, dinheiro, mas não é isso. A nossa riqueza é Cristo, a nossa riqueza é a Bíblia, a nossa riqueza é o céu. Por isso é que quando a Bíblia, agora tem um detalhe importante, verso 14, a Bíblia nos fala, Jesus falou bem claro, que independente de qualquer situação, independente do que acontecer, o evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo, independentemente da perseguição, independentemente de prisão, mas o evangelho vai ser pregado em todo o mundo do reino. Ele disse que era o evangelho do reino, não é o meu evangelho, não é o evangelho do homem, é dele, e por isso é que muitas vezes vem a perseguição, vem a crítica, e o pior de tudo é chamar o criticismo condenatório, porque aquele que prega a verdade, ele é criticado e é condenado. O bom é aquele que diz que Deus vai fazer isso, aquilo. Esse é bom. Deus tem as mãos abertas, está com os braços abertos para receber. Deus está com o céu aberto para derramar. Mas a nossa maior riqueza não são os bens materiais.
E segundo a Bíblia Sagrada, tudo isso que está acontecendo não é nenhum exagero. Por que não é exagero? Porque Jesus disse: é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Dizer para os irmãos, eu costumo dizer uma coisa: quando eu vou para a Rocha Leão, eu não sei se vou voltar para Macaé. Não sei se vou voltar. Quando eu saio de casa, eu não sei se vou voltar para casa. Eu não sei. Mas uma coisa é certa, é o que eu desejo: se eu não voltar para casa, mas que eu esteja com Ele. Esse é o meu desejo. Você não sabe o que pode acontecer, porque o melhor Deus tem para nós. O melhor tem guardado para toda a igreja. Por isso, meus amados, tomemos cuidado, fiquemos firmes, fiquemos atentos, porque o inimigo não está preocupado com quem recebe bênção, ele está preocupado com quem é cristão, porque ele sabe que tudo vai ficar na terra mesmo. Ele não está preocupado com a sua vida com Deus, ele não quer que você tenha. Agora, se você vai ter isso, vai ter aquilo, não está nem aí. Mas com a vida santificada, ele tem essa preocupação. Que Deus possa nos abençoar, nos dar de misericórdia, nos guardar, nos proteger, e que a cada dia possamos sentir o desejo de nos santificar, para a glória do nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia.